Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós queremos te adorar e te bendizer em mais este momento de oração. Muito obrigado por sua bondade, sua misericórdia e sua compaixão. Eu não sei onde essa oração vai chegar, Senhor, quem vai ouvir, como é que está a vida desta pessoa, do lar desta pessoa, da empresa desta pessoa, quem sabe do emprego desta pessoa, da casa, das suas dívidas, da vida econômica, da vida social, da vida moral e da vida, Senhor, espiritual. Uma coisa eu sei, Senhor, que tens todo o poder nos céus e na terra, e conheces o coração e a alma e a aflição desta pessoa. Mas sabe o seu passado, sabe como ela se portou, como ela fez, o que ela fez, por onde andou, com quem conversou, o ódio que teve, as maldições que saíram dos seus lábios, ou talvez, Senhor, as muitas lágrimas, o muito sofrimento, a muita angústia que passou. Quantas vezes recebeu bullying, Senhor? Quantas vezes perdeu a paciência por não aguentar, Senhor, as ofensas, as atitudes mais de alguém que ela esperava lhe honrar e lhe amar. Mas aqui estou eu diante de Ti, porque não há inocente, Senhor. Todos nós somos culpados. A Tua palavra diz que nós somos indesculpáveis, Senhor, por causa daquilo que fazemos, por causa daquilo que prometemos e não fazemos, por causa daquilo que deveríamos fazer e não fizemos, por causa dos nossos interesses, das nossas negligências, de atitudes falsas, de mentiras desnecessárias e mesmo que fosse necessário. Aqui estou diante de Ti, Senhor, em mais este momento de oração. E que onde cada vida abrir para ouvir, seja através do YouTube, do Facebook, seja através, Senhor, do Zap, que escute esta oração e que acompanhe esse trabalho, que nos ajude, Senhor, ou não. Eu quero orar por essa pessoa e pedir que o Senhor estenda as mãos de milagre, de força, de graça, de vida e de paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos em mais uma madrugada diante de Deus, hoje 17 de dezembro de 2025. Estamos bem perto, 14 dias do final do ano, e isso interessa a todos, né? Como vai findar, como está findando o nosso ano, o que fizemos, o que deixamos de fazer, como estamos procedendo, se é justo, se é injusto. Hoje nós estaremos falando de um tema muito sério em Apocalipse, a volta de Jesus. Ou o que vai acontecer antes de Jesus voltar, a volta definitiva, para de uma vez por toda desvendar todos os mistérios da existência do universo, da existência do Pai. Muito bem, vamos lá. No livro de Apocalipse, as 7 trombetas são uma das séries de sinais de catástrofe ou de catástrofe que precedem o fim dos tempos, revelando a justiça de Deus, a soberania sobre a história humana e de todo o universo, de todos no universo, né? Só Deus sabe nos ajudar e fazer a gente compreender o porquê ou para quê. No versículo de ouro, nós começamos com a 7ª trombeta, mas não é porque os espaços ficam realmente difícil para a gente
colocar, mas começamos pela sétima trombeta. Mas vamos ler cada uma. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados nos tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para aqueles que vão ser julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos teus santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos, grande saraiva. Apocalipse capítulo 11, verso 15 e 19. A partir de agora você vai estar acompanhando trombeta por trombeta, né? Primeiro, quem disse que o Apocalipse é um livro que só anuncia coisas ruins? Com certeza, quem divulga que o Apocalipse é um livro de más notícia são pessoas que não conhecem a boa nova do Evangelho. O Apocalipse faz parte desta boa notícia para aqueles que serão salvos. Mas para aqueles que não são salvos, realmente é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia de que todos podem ser salvos e felizes em Cristo. A gente pode deduzir que o Apocalipse ele aponta para o final feliz. Ele aponta para a glória majoritária, que é Cristo, que vai receber, que vai ter o domínio, todo o poder nas suas mãos, que finalmente se fará justiça sobre todos na terra, todos, e desta vez de todas as gerações, né? Porque o Apocalipse só termina quando Cristo entregar o trono ao seu Pai. Até lá, todos estarão vivendo aquilo que o Senhor proclamou, o Senhor escreveu, que o Senhor destinou. Deus permitiu o homem fazer o que quer, ir para onde quer, falar o que quiser, andar como quiser, se deleitar-se ou alegrar-se ou festejar por aquilo que ele acha que deve festejar, mesmo contrariando a vontade de Deus. Mas o Apocalipse aponta para um Deus que grava todas as coisas, que guardou todos os segredos, que escreveu todos os mistérios e que sabe como fazer o julgamento justo e fiel. Muito bem, vamos a cada trombeta. E havendo aberto o sétimo selo, fez de silêncio no céu, quase por meia hora. E os 27 anjos, ou melhor, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua parte, terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva que foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa com um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar morreu, e a terça parte das criaturas que tinham vida no mar perdeu-se, e a terça parte das naus, tudo pereceu, né? E o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu no céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas.
E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terra, parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo que voava pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, 2, 7 a 13. Veja que grande coisa, que grande evento. Somente um Deus como o nosso sabe guardar as coisas, sabe esperar o tempo certo. Programou, se organizou. E Apocalipse é um livro que aponta para a organização de Deus. Deus não se precipitou, Deus não correu, não precisou correr, Deus não precisou se afugentar, ter medo. Não, Deus se colocou no seu lugar de dominador, de senhor, de autoridade maior, sem precipitação nenhuma. Deus esperou o tempo certo de agir. O problema é que o tempo de Deus, que é certo para Ele, para nós é o fim. Para nós pode ser o final e nem sempre um final feliz. Aqui nós vamos ver que toda espécie de ser humano maligno, toda espécie de ser humano covarde, toda espécie de ser humano que usou de arbitrariedade, que se organizou, juntou suas forças para a maldade, para prejudicar, usou sua caneta para vigiar a vida dos outros, para ser falso, para ser hipócrita, forjar provas contra o inocente, avaliar a vida dos outros, sacanear com os outros, oprimir os outros, pensar que era alguém porque tinha dinheiro, porque conhecia pessoas, porque tinha domínio, achar que nada, nunca isso ia mudar, que essa pessoa ia triunfar o resto da vida, da sua existência, e depois morreria e acabou. Aí o Apocalipse vem e mostra que existe vida após a morte. E olha, olhando pelo tempo da existência deste livro, que proclama desde os tempos de Gênesis até os dias que a gente ainda não sabe quando vão findar, a gente tem que ter hoje muito cuidado, temor e tremor quando lê Apocalipse, entendendo que essa história dos futuristas, né, daqueles que acham que vai acontecer o que não vai, daqueles que acham que é só uns sinais, é só uma loucura da cabeça do homem, não esqueça, Deus não dorme, não dormita, Deus não se perde, Deus não se frustra, a Deus ninguém surpreende, e Ele é soberano em toda a terra, bendito seja o nome do Senhor. Bom, vamos aos restantes. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como um fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, com o poder de quem tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens.
que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos de aparelhado para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos quando junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros, que eram 200 milhões, ouviu-se o número deles, e outros homens que não foram mortos por causa das pragas, e não se arrependeram das suas obras mais, das suas mãos, a obra das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua prostituição, nem das suas ladroices. Eita glória! Apocalipse capítulo 9, 1 a 14, 6 a 7, 13 a 16, 20 e 21. Meu Deus do céu, isso aqui é terrível, né? Terrível mesmo. É muito difícil ler Apocalipse e não se afligir, não se entristecer, não se alertar, não se preocupar, continuar vivendo como se nada tivesse para acontecer. É muito sério, gente. Vamos ter cuidado com a nossa vida, com a nossa alma, independente de religião. O meu padre permite eu fazer tudo, o meu papa permite eu fazer tudo, o meu pastor permite eu fazer tudo, a minha bispa me permite fazer o que eu quiser, o meu pastor é tão bonzinho, né? O meu líder é tão bonzinho. Não vá para essa corda, pelo amor de Deus. Pare de seguir cabeça de gente louca, de gente perturbada, de gente que se acha a última bolacha do pacote. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você tiver que seguir alguém, siga alguém que cumpre a palavra, que obedece a palavra, que respeita a palavra de Deus. Se você for para uma igreja que não respeita a palavra de Deus, saia de lá. Lá não é lugar para você. Mas todas as igrejas erram. Aí é diferente. Tem pessoas que erram, mas tem igrejas que elas não erram por errar. Elas criam heresias, elas vivem heresias. É diferente de ter pessoas ali dentro que falham, que mentem, que erram, porque o ser humano, não tiver o ser humano terá falhas. Aí não é problema. O problema não é fazer parte de um grupo de pessoas e no meio delas ter mentiroso, no meio dela ter fofoqueiro, no meio dela ter pilantra. Isso não é o problema. O problema é quando no bojo da doutrina, do comportamento ético daquela igreja esteja envolvido isso aqui que ele acabou de falar. Olha como Deus faz. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas prostituição e nem das suas ladrões. Olha aqui, veja aqui. Primeiro, homicídio é todo crime cometido. Mesmo aqueles que a gente comete indiretamente, apoiando, aplaudindo pessoas. O outro é prostituição. É adultério, é aquela pessoa que é solteira que pode fazer sexo com quem quiser, a hora que quiser, que se acha dono do corpo, que pode usar, vender, trocar, se envolver.
negociar sexo. Ah, mas eu tenho direito. Você tem direito, mas você tem um dever com Deus. Esse corpo não te pertence. Isso é santuário do Espírito Santo. E você não deve fazer do santuário do Espírito Santo, diz a Bíblia, não sou eu, é lá em Coríntios, e transformar em lugar de prostituição. Tá? Não deve, o santuário do Espírito Santo não deve ser destruído. A outra é nem suas ladroices. E aqui está todo tipo de desvio financeiro, né? Todo e qualquer desvio financeiro. Quem compra não paga, está roubando. Quem oferece dinheiro a juros. Não é ter aquele juro da questão da pessoa receber algum tipo de apoio por estar fazendo com que o seu dinheiro fique ali, ajudando aquela pessoa na medida que ela puder pagar, não na medida que você quer que ela pague. Então, até pela atualização monetária, mas o problema não é esse, é quando você usurpa, né? É quando você usa de usura em cima do dinheiro dos outros. Aí você corre o risco muito grande de participar da ladronice do mundo. E aqueles que roubam celular, que roubam, que entram na casa dos outros, tiram os fios, as tomadas, roubam, enchem o caminhão, ou levam uma coisa que não lhe pertence, roubam documento. Pessoas que enganam com negócio de tomar as terras dos outros, o gado dos outros, em nome de uma certa lei. Não interessa que tipo de argumento você use. O argumento que Deus quer é honra, fé, fidelidade, né? É verdade, é justiça, é peso justo. Isso Deus se agrada. Mas a partir do momento que usa de arbitrariedade, inclusive usando a própria lei humana, que a lei humana não é perfeita. A lei humana, ela é complexa e muitas das vezes ela não passa de leis usadas por mentes satânicas. Isso é muito sério. Pensemos nisso. Vamos ver. Não vai dar tempo de passar toda. Então, as 7 trombetas do Apocalipse são uma série de julgamento divino descrito no livro bíblico. Tocadas por 7 anjos após a abertura do 7º selo, cada um anunciando catástrofe que afetam a terra, o mar, os rios, os céus e a humanidade. Culminando na proclamação do reino de Cristo, elas simbolizam e alertam o juízo sobre a iniquidade humana, variando de desastres naturais, fogo, sangue do mar, águas amargas, pragas demoníacas, gafanhotos, cavaleiros demoníacos, com interpretações variando entre historicista e futurista. Isso aí é só coisa da cabeça de homens que muitas das vezes querem justificar ou impedir que as pessoas acreditem. Os eventos acontecem desde o capítulo 8 até o capítulo 11, tá? Não é até o capítulo 9 só. Mas os eventos do 8 e 9 é a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta. E, finalmente, a quinta trombeta. Daí em diante, a gente vai ver a sexta e a sétima, né? Já nos outros capítulos. Então, na primeira trombeta, temos saraiva, fogo misturado com sangue, atinge a terra, queimando a terça parte das árvores de toda Eva. A segunda trombeta, uma grande montanha em chamas lançada no mar, transformando a terça parte do mar em sangue, matando criaturas marinhas e destruindo navios. A terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto cai, amargurando a terça parte das águas, rios e fontes, matando muita gente. Quarta trombeta, um terço do sol, luas e estrelas é ferido, escurecendo-se o dia e a noite em um terço. Quinta trombeta é o primeiro ai, gafanhotos demoníacos com poder e escorpião sai do abismo para atormentar por 5 meses aqueles que não têm o selo de Deus. A sexta trombeta é o segundo ai,
4 anjos e um exército de 200 milhões de cavaleiros demoníacos são soltos, matando um terço da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. A 7ª trombeta é o terceiro ai, anunciando que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, com juízo final e o início do reinado eterno de Deus. A 7ª trombeta do Apocalipse ainda não tocou no sentido literal, mas muitos intérpretes bíblicos, ela simboliza o fim dos tempos, o início de um reino eterno que é de Deus, e a proximidade do retorno de Cristo, como toque de anunciando o clímax do plano divino e vindo o julgamento final após os eventos catastróficos que já estariam ocorrendo, preste a acontecer no texto bíblico, Apocalipse 11:15. Seu toque faz a proclamação: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que significa a 7ª trombeta? Fim de um ciclo. Sinaliza o fim do terceiro ai e o ponto culminante da história. Reino de Deus. Anuncia a posse definitiva de Cristo sobre o mundo e o início do seu reinado. Os eventos finais é seguido por eventos como o julgamento dos mortos, a recompensa do justo, a destruição dos que destroem a terra, a manifestação da Arca da Aliança. Algumas interpretações alertam para o julgamento, assim como as trombetas na Bíblia alertam para a guerra ou festividade. As do Apocalipse são sinais de julgamento divino contra a rebelião humana. O ser humano que viveu para festejar, usufruir de todos os seus deleites e à custa da miséria dos outros. Roubos, crimes, comemorando as escondidas, nos banquetes dos poderosos da terra, as festividades viram julgamento e condenação. O impacto disso, cada trombeta intensifica as pragas, afetando cada vez mais a criação e a humanidade. Aí tem os historicistas, os futuristas e tem a estrutura. As 4 primeiras trombetas afetam a natureza, as 2 seguintes, os seres vivos, né? E a última, a proclamação do reino de Deus. As 7 trombetas são uma série de sinais catastróficos que precedem o fim, que precedem o fim de todos os tempos, revelando a justiça de um Deus poderoso e sua soberania sobre a história humana. Né? E nós tenhamos muita humildade para entender que há um processo divino acontecendo, há um plano divino se cumprindo. E aí não importa se as pessoas dizem, eu não vou crer num Deus que amaldiçoa, não vou crer num Deus mau, não vou crer num Deus... É aquela parábola que Jesus conta dos talentos, que uns receberam 5, outros 3, outros 2, né? E outros 1. E o que recebeu 5 talentos produziu mais 5. O que recebeu 2 talentos produziu mais 2. E o que recebeu 1 talento foi e enterrou. E depois veio dizer na cara do seu senhor, no dia da prestação de conta, que aquele senhor plantava colhia onde não plantava. Enfim, acusou ele de um monte de baboseira e no final perdeu os talentos e por causa das suas atitudes, da sua injustiça, ele foi condenado. A Bíblia diz lá que ele foi jogado nas trevas exteriores. Ali o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse que é o problema. Deus persegue. Deus não persegue ninguém. Aí está o grande valor de Deus. É que ele não persegue, é que ele não humilha, é que ele não maltrata, é que ele não inventa. Se nós temos pecado, não foi Deus que nos levou a pecar. Mas ele já sabia porque ele não evitou. Por que evitar? A criatura precisa viver a vida dela e decidir por ela mesma. Se somos inteligentes, se somos sábios, se somos espertos, se somos capazes,
Por que que Deus tem que decidir por nós? Por que nós não decidimos o que queremos? Deus teve que permitir criar uma criatura que fosse como Ele, a imagem e semelhança dele, que pudesse tomar suas decisões, que pudesse escolher por si só, com a idade, né? Por isso que as crianças, até uma certa idade, elas não são culpadas. As pessoas chamam de inocentes, porque elas não sabem tomar decisões. Mas tem de uma idade para frente que a criança passa a ser maliciosa, que a criança já passa a ser esperta, já joga com a mente dos pais, já joga com a mente dos avós, já sabe conquistar seus professores, já sabe puxar as pessoas para o lado dela, tudo é por ela, por causa dela. Então aí mora o perigo, quando nós perdemos a noção que não somos crianças. Nós somos seres inteligentes. Nós somos seres que precisamos avaliarmos a cada dia, a cada olhar, a cada pensamento, a cada atitude. Erros cometemos, falhas cometemos. Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita. Existem seres em busca de uma perfeição. Existem seres em busca de consertos. Existem seres em busca de conquistar um estado de espírito melhor, com paciência, com amor, com fidelidade, com honra, com dignidade, caindo e levantando, aqui e acolá falhando. Mas isso não é motivo de desistir, de jogar a toalha, ou de culpar Deus pelos seus delitos, pelos acidentes, pelas incoerências, pelas responsabilidades das pessoas. Ah, porque alguém me roubou, ah, porque alguém fuxicou, ah, porque alguém me ofendeu, ah, porque alguém me perseguiu. Não, gente. Foi seres humanos que fizeram isso. A gente sabe que tem interferência do Satanás, desse ser maligno, e seus demônios que tentaram usurpar o trono de Deus. E como eu digo, o Satanás é um ser covarde. O nome dele já é tentador. Ele tem o nome de tentador, antiga serpente, que é um enganador. Por quê? Porque como ele não conseguiu derrubar a Deus, ele colocou um propósito de derrubar tudo que Deus criasse e tentar ferir a Deus ou machucar a Deus através das suas criaturas inteligentes. E o que é que ele resolveu fazer? Tentar essa criatura dentro da sua própria falha. Por quê? Porque a primeira criatura foi Eva, que achou que Deus estava mentindo para ela. Deus estava mentindo para ela e para o seu marido, não querendo que eles fossem semelhantes a Deus. E nessa conversa, Eva pegou do fruto, comeu, ou seja, desobedeceu, não cumpriu a sua parte, foi infiel e levou seu marido, e por causa do amor, da dedicação, do respeito, sei lá, do que foi, Adão comeu. Ele não é inocente, porque ele já sabia da ordem, ele sabia qual era aquele fruto, ele não podia ter tocado naquele fruto, mas ele viu que não aconteceu nada com a Eva, né? Fez também. É o que muitos... nada vai acontecer comigo. Por quê? Porque as pessoas estão iludidas que porque elas fazem uma coisa aqui e se escondem ou ocultam, como ele foi para trás da moita, ninguém vai ver, ninguém vai fazer nada. Não, é aí que mora o perigo. É quando eu acho que eu sou mais inteligente, que eu sou mais sábio, que eu sou mais esperto, que eu posso, que eu vou ocultar, que ninguém vai saber, que ninguém vai desconfiar. E se desconfiar, eu dou um jeito, e esse jeito você dá até o dia que tiver face a face com o seu Criador, diante do tribunal, diante do... Aí sim, lá é supremo, lá é o Supremo Tribunal. O que nós vivemos aqui, das cortes que existem nas terras, seja no Brasil e nos outros países, não são cortes supremas. Na verdade, esse nome supremo deveria nem existir, porque o homem nunca é supremo. Supremo é Deus. Ele sim é supremo. Ele pode fazer viver e fazer morrer. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E nós devemos ter humildade para tratar com Deus. Cuidar
cuidar da nossa vida. Cuidar. Tenha cuidado da sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti em mais um momento de oração. Nós já oramos, Senhor, no início, oramos antes, agora também no início e agora no final, Senhor. Eu espero que esta pessoa que está nos escutando, que está ouvindo esta oração, que está acompanhando, que está orando comigo, que esta pessoa, Senhor, sinta a Tua presença, sinta o Teu tocar, perceba que ela não está sozinha, que ela tem a chance de se restaurar, de se humilhar, de se arrepender, de largar, Senhor, as coisas erradas, de impedir que a si mesmo se dê o direito de se humilhar, de se arrepender e de não voltar a pecar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus da santidade, mas o Senhor é Deus do perdão. O Senhor é Deus poderoso na batalha espiritual. O Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor é puro no que faz, no que decide. Teus domínios são sempre eternos, a sua majestade é de geração em geração, a sua autoridade está acima de qualquer, Senhor, circunstância. O Senhor pode, o Senhor foi, o Senhor é, o Senhor sempre será. O grande, o todo-poderoso, o Senhor do universo. Palavras não definem sua grandeza, palavras não definem sua altura, palavras não definem seu domínio, palavras não definem sua beleza, sua glória, palavras não definem sua sapiência, palavras não definem sua sabedoria, palavras não definem sua soberania, palavras não definem, Senhor, a sua grandeza. Não, Senhor, nada define. O Senhor está acima de tudo, de todos. O Senhor tem novidade de vida diariamente e é verdadeira novidade. O Senhor faz aquilo que o mundo nunca viu e nunca pode conhecer. Eu sei que o Apocalipse, Senhor, é apenas uma coisa bem pré daquilo que o Senhor pode, do que o Senhor é capaz, da tua grandiosidade, do seu domínio, da sua autoridade. O Senhor realmente é aquele que nos surpreende, o Senhor é aquele que nos educa, o Senhor é aquele que nos aponta soluções, o Senhor é aquele que nos constrange ao amor, à graça, a viver uma vida agradável diante de Ti. O Senhor é aquele que nos perdoa, é aquele que nos santifica. O Senhor é aquele que nos dá paz. O Senhor é aquele que nos proporciona um bem-estar espiritual. Como diz o apóstolo, o Senhor nos traz a presença do Teu Espírito Santo e com ela o refrigério de Cristo. E isso nos faz bem, isso nos torna melhor, isso compartilha para o nosso bem-estar espiritual, moral e, enfim, Senhor, o Senhor é o meu tudo, minha rocha, minha alegria constantemente. Por isso eu te peço em favor do pobre necessitado, do aflito, do carente. Eu te peço em favor do meu país, Senhor, do Brasil, dos estados, do município, dos bairros. Eu te peço em favor, Senhor, das áreas de difícil acesso, dos lugares difíceis, onde os marginais, os dominadores, os políticos deste país, os juízes deste país conseguem camuflar, mentir, enganar, roubar, se juntar e fazer coisas desagradáveis diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece todos nós. Ninguém, Senhor, pode esconder a verdade diante de Ti. Eu entrego meu país, minha nação, minha família, meus filhos e filhas. Eu entrego, Senhor, os que oram comigo. Eu entrego, Senhor, os que pedem solução e milagre para que o Senhor faça tudo segundo o modelo da sua bondade, segundo o modelo da tua justiça, segundo o modelo das suas misericórdias. Nos atinge com sua compaixão, nos atinge com o seu amor, nos atinge com o seu perdão. Nos atinge, Senhor, com a sua misericórdia, nos dê a sua graça salvadora, nos ajuda a obter santidade e buscar perdão todos os dias, meu Pai. Não nos deixa revogar aquilo que o Senhor uma vez escreveu para o nosso bem. Não nos deixa, Senhor, ofuscar a beleza e a glória do Senhor em nossas vidas e na vida das pessoas.
nos ajuda a não sermos instrumento do mal, da maldade, do ódio, da amargura, da ofensa, da malignidade. Nos ajuda a não sermos instrumento de Satanás, a não sermos instrumento dos demônios, mas que a gente seja um instrumento teu para abençoar, para fortalecer, para trazer alegria, paz, sucesso, para trazer, Senhor, abertura de portas, para trazer o milagre que vem de ti, Senhor. E eu entrego tudo isso nas tuas mãos e te ofereço minha adoração e te peço tudo isso em nome de Jesus.